E interessante essa questão do Red Pill, porque parece um extremo. Parece um extremo. De certa forma, é uma reação a um extremo. Não, a reação do Red Pill eu vejo como uma reação aos extremistas, por exemplo, ou feministas. Claro que aí tem... se a gente for abordar esse assunto, vira polêmico pra caralho, né? Na verdade, porque... Primeiro que existe toda uma cultura do feminismo, né, mas que foi distorcida também igualmente em alguns sentidos. Né? Mas o extremista do lado feminino e o extremista do lado masculino. Só que ele não é tão extremista quanto. Essa percepção que eu tive, eu não fui a fundo do processo, mas tipo, foi um questionamento. Pô, por que tem que ser assim se não pode ser assado? Por que tem que favorecer A se não pode favorecer B? E eu vejo isso, né? E o Thiago é um cara inteligentíssimo, assim, me conectei com ele de uma forma muito especial. Quando eu conheci ele, eu fiquei sabendo de um contrato que ele tinha feito, um contrato de namoro. Eu achei aquilo inteligente a nível hard da parada. Porque imagina, né? Hoje se uma mulher vai pra tua casa, deixa uma escova de dente, configura união estável. Corre o risco de, se a casa é tua, você ter que, no término de um namoro, ter que dividir essa casa com essa mulher que só chegou lá e deixou a calcinha. Né? Então, e isso acontece ao contrário também, tá? Isso ao contrário também, o cara também dá o golpe nas mulheres. Mas um contrato de namoro deixa isso claro que, olha, a gente não tá numa união estável, a gente tá dentro de um relacionamento que configura, né, encontros regulares, mas que não necessariamente um casamento. Hoje, se você vive com alguém, automaticamente você está numa união estável. Né? Então, a questão e o que eu acho e o que eu vejo, na verdade, é uma reação contrária a um extremismo, porém ainda assim de forma inteligente. Né, de percepções que o homem, principalmente, não tinha antes. O homem, ele é... Né, eu não lembro quem falou sobre isso, que o homem ele é muito emocionado antes do sexo, né, e a mulher é muito racional, e depois do sexo muda, né, essa polaridade. Aí depois do sexo o homem vira racional e a mulher vira emocionada, né, fica por emoção. Mas as questões que envolvem, por exemplo, um dia a dia, eu acho legal perceber, por exemplo, numa questão jurídica, o que cabe, o que favorece, né? Pô, mulheres hoje que estão lá dentro de um relacionamento de namoro, ele fala isso. São questões que ele traz hoje, que não se falava antigamente. E aí quando você fala, fica parecendo algo, machista, né? Por exemplo, a questão da mulher que tá lá namorando com um cara, ela tem filho de outro relacionamento, e aí ela enfia uma pensão alimentícia no cara lá, que é uma pensão alimentícia afetiva. Porque o cara, de alguma forma, convivia com o filho e aí criou-se uma relação e o cara, desavisado, passa por uma situação que ele... E acontece. Então, quando eu vejo o movimento Red Pill, eu, mais uma vez lembrando, eu não me aprofundei, eu não li nenhum livro do Thiago até agora, conheço ele pela conversa que a gente teve de participar no programa, acho um cara inteligentíssimo, das conversas que a gente teve, principalmente quando eu estive lá, até eu fui preparado um pouquinho mais para receber umas pedradas, mas pelo contrário, foi super receptivo, acolhimento, o Tantra entrou como pauta, né, eu não tinha a obrigação de concordar com nada, aliás, né, mas eu sempre trazendo um ponto de vista, porque eu falo para mulheres, né, mas eu acho necessário também essa questão do outro ponto de vista, né, de alguém que confronte, de alguém que traga outras possibilidades também. E é o que ele tá fazendo brilhantemente, né? Isso é fantástico. O que eu acho legal, assim, tanto no feminismo quanto nesses caras do Red Pill, que não dá pra chamar de machismo, porque machismo já leva pra outra coisa, né? Mas digamos que seriam os dois opostos, assim. Tem pessoas que eu acho que conseguem conduzir de uma forma legal e tem pessoas que vão pro extremo dos dois lados. Sim. Né? E daí isso meio que desvaloriza os dois movimentos, na minha visão. Porque daí fica uma guerrinha de sexo, assim. E eu vou te falar, isso não é só nesse sentido, né? Você olha aí as polaridades políticas, por exemplo. Sim. Né? E a gente vai sempre ver isso. E a gente sempre vai ver isso. Né? Dos extremistas, daquele que ele entra no movimento, mas ele aliena no movimento. Esse é o perigo, o grande perigo. E a né? gente falou, né? Tipo, os sexos, eles são complementares. Até desde a filosofia antiga do Tantra e tal. Tipo, tem o Yin e Yang, a energia feminina e masculina. As coisas se complementam dentro da gente ou externamente, né? Exatamente. Mas ó, até entre tantras diferentes, vão haver os extremistas, vão haver os alienados. Vamos falar de pessoas que, se eu falar assim, num final de semana, gente, economiza energia sexual, vamos viver uma experiência de respiração aqui que pode ser intensa. Cara, o cara vai sair de lá, tem cara que se eu não falar pra ele, cara, você pode voltar a transar, ele não volta. Ele vai levar aquilo como verdade, ele vai pregar aquilo de forma completamente alienada, que vai distorcer todo o contexto, né?
Então tem gente que vai ser o magnetismo do padrinho. E aí o tantra do toque, da massagem tântrica. Esses caras vão se confrontar como inimigos dentro do processo. E que não necessariamente uma coisa invalide outra, né? E a mesma coisa acontece nessa questão, né? O Red Pill, os feministas e tudo mais. E que bom que tem alguém falando aí, porra. Né? Pra saber que não é assim também, né? Não é só o que tá dizendo de um lado. Eu já tive, assim, de coisas que eu falei que foram mal interpretadas, que me geraram uma certa depressão até, né? Só por eu me posicionar por uma situação que, do meu ponto de vista. Né? E aí, uma feminista extremista, que nem no Brasil mora porque vive sendo ameaçada, não por mim, que teve que sair do Brasil porque falava merda das pessoas, jogando ao ponto, e o mais louco, né? Porque não é o falar dela é motivar uma agressão gratuita, inclusive, de várias outras pessoas que seguem uma mulher insana como essa, que não tem mediação, que não tem equilíbrio, que não procura entender o processo, ou não entendeu pelo menos aquilo que foi dito. Tá com dúvida, ou você acha que é isso e você não concorda, na pior das hipóteses, antes de falar, pergunta se era isso mesmo que a pessoa queria dizer. Né? E aí eu tive situações assim que ficaram complicadas, claro que depois, né, foram esclarecidas, mas que por um primeiro momento você joga com a vida de um ser humano, né? Sim. A internet deu esse poder para as pessoas, né? Tanto pra falar besteira quanto pra falar alguma coisa legal. Pois é, e aí ter essa resiliência pra aguentar o rojão, meu amigo. Haja tantra. Haja massagem.